Olá, mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Quero agradecer você, novas inscritas que estão chegando e vocês que estão comigo aí já há algum tempo. Que o Senhor abençoe a cada um, que a cada dia você venha crescer mais e mais na presença do Senhor e viver todas as promessas que Deus tem para ti. Hoje também quero te convidar, se você não sabe, eu tenho outro canal, o canal se chama Rose Gomes e Suas Aventuras, e lá eu falo um pouquinho sobre tratamento de pele, sobre o tratamento com cabelo, algumas coisas que eu faço aí. Se te interessar, vai lá também. Inclusive, o último vídeo que eu coloquei lá é sobre o tratamento com olheiras, tá? Se você tiver, e um anterior sobre melasma. Eu vou deixar aqui no canal para você, caso você queira, vá lá também, será muito bem-vinda. E hoje eu quero continuar aí com essa mensagem essa semana. Estou falando sobre Davi. Essa palavra, você lê, releia, cada dia você aprende mais, tá? E hoje eu quero falar com você, mulher, você, homem que está aí do outro lado, que muitas vezes não entende o trabalhar de Deus, né? A maneira que ele trabalha nos surpreende a cada dia. Nós achamos que ele está vindo para um caminho e ele está vindo por outro. Nós estamos ali olhando, esperando, vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, e aí Deus faz totalmente o contrário àquilo que nós estamos esperando, e é o trabalhar de Deus. Ele ama fazer isso em pequenas coisas, tá? Por isso que a palavra do Senhor diz muito assim: ser fiel no pouco e no muito te colocarei. Porque é sempre no pouquinho que Deus vai trabalhando. E Ele faz aquele pouco virar uma coisa grandiosa, né? Várias vezes nós vemos aí Jesus, quando teve aquela situação em que está ali pregando a palavra com uma multidão, e ali os discípulos falam: olha, despede eles porque vai ficar tarde e não tem com que alimentá-los. E o Senhor Jesus disse: o que nós temos aqui, né? Falou com um menino ali que tinha apenas 2 peixes e 5 pães. E olha só, o pouquinho que Jesus fez, multiplicou de tal forma que todos foram saciados e ainda sobrou. Mas começou com o quê? Com um pouquinho, apenas 2 peixes e 5 pães. Olha a maneira que Deus trabalha. Deus é incrível, né? A maneira que o Senhor trabalha em nossas vidas. E nós vamos ver vários milagres que sempre aconteceu começando do pouquinho. A viúva, um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Sempre assim. Observa para você ver. Nós achamos que Deus vai abençoar a minha vida, Ele falou que vai fazer isso, e nós ficamos esperando algo grande acontecer. Mas vem do pouquinho que Deus faz o grande. Talvez você já está no processo da bênção do Senhor. O Senhor já está trabalhando. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Senhor, me abençoa. Senhor, eu quero fazer tal coisa. Senhor, me ajuda a chegar nisso. Me ajuda a alcançar esse objetivo. Senhor, por que você não está me ouvindo? Por que você não me responde? E hoje eu olho tudo que eu tenho passado, eu vejo que Deus já está trabalhando. Mas a maneira que Deus trabalha nos surpreende. A maneira que Deus faz é ao contrário daquilo que nós imaginamos. Então nós achamos que Deus está conosco quando tudo vai bem, quando tudo está saindo de uma forma perfeita. Mas não, o Senhor trabalha de várias maneiras. E muitas vezes Ele permite nós passar por algumas situações onde Ele está nos preparando para viver a bênção do Senhor. Então fica atento a tudo isso. Fala: Senhor, abre minha visão, me dá entendimento para eu entender que o Senhor está trabalhando, para que você não atrase a bênção de Deus na sua vida, como eu já fiz muitas vezes. Já era para estar na bênção e agora que eu estou caminhando para receber a bênção do Senhor. Eu sei que Deus tem para nós o melhor, que é o porvir, a vida eterna com Cristo Jesus, mas enquanto estamos aqui na terra, eu quero viver as bênçãos do Senhor. Eu quero ser usada pelo Senhor, eu quero que pessoas sejam alcançadas através da minha vida e quero contar daquilo que eu tenho vivido na presença do Senhor. E eu creio que você também quer viver as mesmas coisas. Mas o Senhor já está trabalhando. Apenas nós temos que entender a maneira dele trabalhar. E nós vamos ver aqui novamente, eu quero continuar falando sobre Davi. Olha o que Deus fez na vida de Davi. Davi está lá cuidando a poucas ovelhas de seu pai, mas ele fazia com excelência. Mesmo ele cuidando de poucas ovelhas, mesmo ele vendo que os irmãos dele estavam num lugar melhor que ele, que o próprio pai via os irmãos dele de uma maneira diferente, ele não deixou que isso o abatesse. Ele poderia ser uma pessoa deprimida, poderia ser uma pessoa triste, poderia ficar ali chorando, choramingando com Deus. Porque ninguém me dá valor, porque meu próprio pai me despreza, porque meus irmãos me humilham. Meu Deus, por que isso aconteceu comigo? Por que o Senhor não está comigo? Olha que sobrou para mim apenas cuidar dessas poucas ovelhas. Não foi isso que Davi fez. Eu estou cuidando das poucas ovelhas, mas vou fazer o meu melhor. Vou fazer com amor, tanto que ele arriscou a vida dele pelas ovelhas. Olha só. E isso chamou a atenção de Deus. Deus olhou para ele e pensou o quê? Se esse rapaz arrisca a vida dele por poucas ovelhas, imagina que ele não faz por pessoas. Foi aí que chamou a atenção do coração de Deus.
a maneira que Davi era, um homem, um rapaz temente a Deus, um rapaz honesto, um rapaz esforçado, um rapaz corajoso, independente da situação dele. Ele não tinha porte físico, né? Ele não tinha aquela força física, mas ele tinha uma força que vinha de Deus na vida dele. A maior força que um ser humano pode ter. E nós temos isso também. Só que Davi sabia usar aquilo que Deus lhe deu. Davi confiava na força de Deus. Por isso que Davi vencia. Então Davi está ali cuidando das poucas ovelhas do seu pai, fazendo o melhor. E que interessante que mostra que Davi era muito feliz. Ficava ali com a sua harpa, tocando a sua harpa. E observa a sua situação. Tem sempre alguém que está passando por você e está te observando. Talvez você hoje está numa situação que você fala, poxa, eu estou aqui servindo café nessa empresa, né? Eu queria alcançar algo melhor, eu queria crescer. E aí você começa a fazer isso com má vontade. Ou outro cargo que você tenha, alguma coisa que você está fazendo hoje, começa a ir reclamando, né? Eu já passei por isso. Em vez de agradecer a Deus, Deus, Senhor, abre uma porta para mim, Deus te abre uma porta, talvez uma porta pequena, talvez uma porta que ainda você não deseja, talvez não é o lugar que você queria estar. Você tem algo grande aí, você sonha com algo grande. Esse algo grande que você sonha foi o próprio Deus que colocou no seu coração. Mas há uma caminhada, um processo até chegar à sua bênção. Até você estar preparada para receber a bênção do Senhor e não jogá-la fora. Então Davi agradecia a Deus pelo que ele tinha e fazia para Deus o melhor. Ele fazia naquela situação ser algo bom, algo agradável. Tanto que ele está ali tocando a sua harpa, louvando ao Senhor. Ao invés de estar reclamando, ao invés de estar ali murmurando, ao invés de estar falando, Senhor, por que o Senhor me abandonou aqui? Porque só eu tenho que cuidar dessas poucas ovelhas? Porque os meus irmãos estão sempre em melhores lugares? Por quê? Por quê? Não é isso que nós fazemos? Mas Davi está ali, cuidando das poucas ovelhas, fazendo o seu melhor, e ainda tocando harpa e louvando ao Senhor. E olha só o que acontece. Alguém passa e vê Davi ali tocando aquela harpa. E lá no palácio, quando Saul está naquele lugar, Saul passou por um processo ao qual ele foi rejeitado. Saul tinha um coração muito duro. Então um espírito mau começou a atormentar a vida de Saul. E vamos ler aqui o que aconteceu, tá? 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14, que diz assim: Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então os servos de Saul lhe disseram: Eis que agora o espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teu servo que estão em tua presença busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Disse Saul ao seu servo: Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e traze-me. Então respondeu um dos moços e disse: Conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho, um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi seu filho. Assim Davi foi a Saul e esteve perante ele. Este o amou muito e o fez seu escudeiro. Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois me caiu em graça. E sucedia que quando o espírito maligno da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e dedilhava. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito maligno se retirava dele. Olha que palavra. Mas observa aqui o detalhe dessa palavra. Observamos aqui que Davi não tem nem ideia do que Deus estava fazendo nessa situação. Parece que somente Davi foi chamado para tocar harpa, mas há algo maior por trás disso. Davi está no palácio, junto com o rei. Davi está aprendendo como que é ser rei. Davi está atento a tudo aquilo que está acontecendo ali. Parece que ele foi chamado ali somente para tocar harpa, mas tem algo maior atrás disso. Olha a maneira que Deus trabalha. Mal sabia Davi que um dia ele estaria ali no lugar de Saul. Mal sabia Davi que um dia ele seria o rei de Israel. Um dia ele estaria no lugar de Saul. Mas por quê? Porque isso estava no futuro. Olha só, por isso que eu estou falando para você. Nós temos que entender a maneira de Deus trabalhar. Às vezes Deus vai nos permitir ir para alguns lugares que nós estamos sendo ali preparados para uma grande bênção que virá nas nossas vidas. E esse momento não é o momento de estar reclamando. Davi poderia estar reclamando. Poxa vida, eu estou cuidando das poucas ovelhas do meu pai. Agora eu vou ter que ir lá para o palácio, vou ter que ficar tocando para o rei. Eu tenho mais coisa para fazer.
Porque você observa aqui que Davi se preocupava com aquelas ovelhas. Ele poderia falar para o pai, pai, por favor, tocar lá no palácio, eu vou deixar minhas ovelhas com quem? Poderia falar, não, não confio em outra pessoa cuidando, eu que sempre cuido. De repente me aparece lá um leão, um urso, quem que vai cuidar das minhas ovelhas? Ah, não, pai, eu não vou. Não, tocar pro rei, por favor, né? Não. Davi estava ali, ó, obediente. Aquilo que estava acontecendo na vida dele, ele somente seguia. Observe que aquilo que Deus tem para você, ninguém pode impedir. É incrível, né? O que Deus faz. Então, Davi foi lá, obedeceu seu pai. O pai dele disse, olha, o pai dele falou, vai cuidar das poucas ovelhas. Ele estava lá cuidando das poucas ovelhas. O pai dele chegou, olha, agora você vai para o palácio, pois você foi chamado para tocar ali pro rei. E ele foi, ele obedeceu. E lá ele está aprendendo. E no futuro próximo estaria ele ali, sendo o rei de Israel. Então, é isso que é a mensagem para nós hoje. Estejamos atentos ao que Deus está fazendo. Eu tenho observado isso na minha vida. Deus tem me levado novamente para trabalhar no mesmo local, no mesmo lugar que eu já trabalhei alguns anos atrás. E é um ambiente totalmente diferente do que eu vivo. É uma situação totalmente nova para mim. São pessoas de um alto nível, são uma situação ali totalmente diferente. Eu posso dizer que é como se eu estivesse ali num palácio, sabe? Vivendo uma vida totalmente diferente daquilo que eu já vivi. Conhecendo pessoas novas, conhecendo um novo ambiente. E isso veio para o meu coração. Ficar atenta, porque Deus está trabalhando no meu coração. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está abrindo a minha mente. Deus está abrindo a minha visão. Deus está me fazendo aprender algumas coisas novas que o meu meio não traria isso para mim. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, cuidando da poucas ovelhas do seu pai e vivendo aquela vida, era uma outra vida. Quando Davi vai para o palácio tocar harpa, é uma outra situação. Ele está já, mal sabe ele, que ele já está sendo preparado para estar na bênção do Senhor. E será que não está acontecendo isso com você também? Talvez você hoje não está na posição que você queria. Talvez você hoje não está na posição que você tanto almeja. Mas Deus já está trabalhando nesse processo. Então aprenda a agradecer a Deus. Aprenda a estar atento aonde Deus está te colocando. Aí você está aprendendo. Por mais que você olhe assim hoje e fale, não, eu estou sendo humilhada. Não, essa situação não é o que eu sonhei para mim. Deus está trabalhando na sua vida. É necessário você passar por essa situação. Quantas vezes eu fui humilhada em situações, quantas vezes eu passei por situações que eu fui reprovada, que eu cheguei a falar o que eu não devia falar, e naquele processo Deus foi trabalhando no meu coração. E no futuro próximo, eu passei novamente por aquela situação e eu soube lidar com ela, pois já havia passado antes. Entende? Então, nada que acontece nas nossas vidas é em vão. Sempre estamos aprendendo. Precisamos estar atentos a entender o trabalhar de Deus, porque com certeza Deus tem para você um futuro melhor, um futuro de bênção, um futuro de vitória, e que essa situação hoje, que você pensa que é difícil, que tá complicado viver, está te preparando para você estar no local da bênção. Então esteja atento a tudo isso. Deus está trabalhando na sua vida assim. Muitas vezes Satanás vem falando, Deus não está te ouvindo, olha a situação que está vivendo, Deus não é contigo. Você simplesmente repreende Satanás. Satanás, arreda-te de mim, Satanás. Deus é comigo. Se está tudo bem, Deus é comigo. Se não está tudo bem, Deus é comigo. Porque em tudo é para honra e glória do nome dele. Eu estou aprendendo nesse momento. Deus tem algo maior para mim. E eu vou vencer em nome de Jesus. Amém? É isso. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor o seu coração. Eu vou ficar por aqui. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.